El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Buscan las naciones poder y majestad, procuran hacer las guerras promulgando libertad, y no es verdad. ¿Cómo pueden ofrecer algo que ellos no nos pueden dar? Nuestra guerra no es contra sangre, es contra el príncipe de la maldad. Grande es Jehová entre todas las naciones, grande, poderoso, tú eres el rey. Gran, majestuoso, digno de adorar. Tú eres santo, santo, santo. Hoje eu quero falar sobre a desobediência e as suas consequências. Podem se sentar, desculpe. Vou falar sobre a desobediência e as suas consequências. Amém? Ok, quando estamos a falar da palavra de Deus, nós estamos a falar para a comunidade cristã. Sabemos que aquelas pessoas que não são cristãs, há coisas que nós dissemos aqui na pregação e é muito difícil eles entenderem. Um dos exemplos é da submissão da mulher. Dizer que a mulher é igual que o homem como ser espiritual, mas a sua função social nós não somos iguais, nem sequer no físico, como biológico. A nossa anatomia é diferente, porque devemos fazer papéis diferentes na sociedade. Não tem gênero. Deus não é masculino nem feminino. Deus é Deus. E na natureza dele, ele tem uma parte feminina, tem uma parte masculina. Ele cobre tudo que a mulher tem, que o homem tem. Por isso, quando nós precisarmos de algo que nossos pais não tiveram nos dado, nós podemos ir buscar a Deus. Amém? Portanto, para entrar na palavra sobre a desobediência e as suas consequências, quero que vocês saibam que a obediência é um dos fatores fundamentais no estabelecimento de qualquer instituição. A família é a instituição mais importante de qualquer nação. Vou repetir, a família é a instituição mais importante em qualquer nação. Porém, é muito importante que a sociedade, em particular o governo e também a igreja, dê um papel, dê um apoio muito importante nas famílias, principalmente nas crianças. Governo nenhum pode ignorar a família, pode ignorar a importância da criança na nação. Que no seio da família seja o lugar no qual, aonde a criança aprende a importância de se submeter às leis sociais. Portanto, é no seio da família que a criança vai aprender a lei da sociedade, a lei do país, a Constituição. O que é que ela deve fazer? Qual é as suas obrigações? Quais são os seus deveres? Portanto, a criança começa a aprender em casa. Amém? Quem educa as crianças deve ser os pais e depois os líderes de uma forma geral, em particularmente
o líder máximo da nação. O líder máximo da nação é escolhido, hoje em dia, o líder é escolhido para ele, em primeiro lugar, ensinar a nação, ensinar a nação a serem obedientes às instituições, serem obedientes à Constituição. Portanto, os líderes têm essa incumbência. Portanto, vamos ver o que é desobedecer. Amém? Desobedecer é recusar-se a acatar ordens ou obedecer comando. Também podemos dizer que desobediência é desacatar aquilo que foi estabelecido em forma de leis. Portanto, se nós não cumprimos as leis de uma nação, nós estamos a ser desobedientes. Estamos a ser desobedientes, em primeiro lugar, a Deus, e depois estamos a ser desobedientes às instituições do Estado, do governo, enfim. Amém? Portanto, vamos ver o que é que Deus requer na instituição da família. Portanto, na instituição da família existe uma hierarquia. Em primeiro lugar está Deus, né? Deus traz-nos um reino no qual Ele é o líder máximo, e depois de Deus está a família, no qual o esposo ou o marido é o líder máximo. Amém? Depois da família está o governo e as suas instituições. Portanto, nós devemos obedecer em primeiro lugar a Deus, depois ao pai, na família, e depois às outras instituições, quer governamentais ou não governamentais. Em tudo aquilo que nós teremos inseridos, nós devemos submeter as regras, submeter as leis, submeter as ordens incumbidas nesta instituição. Amém? Portanto, o que é que Deus requer àqueles que lideram a família? Portanto, a família, para além do pai, está a mãe como líder. Amém? Vamos ver em Efésios 5, a partir do versículo 25 até 27. Diz assim: maridos, ama cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Amém? Vou repetir: marido, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a igreja. Esta é a incumbência, essa é a missão do marido, é a missão do pai. O pai está para proteger a sua mulher, os seus filhos, com a sua própria vida. E vamos ver o que Deus refere-se à mulher. Assim, o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, no qual ou qualquer outro defeito. Vou repetir. Assim, o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito. Amém? Amém. Portanto, Deus também diz, Deus demanda à esposa para que se submeta ao seu esposo. Deus também demanda os filhos para submeter aos pais. Portanto, quem não faz isso está a pecar contra Deus e a pecar contra aqueles que estão sob a autoridade deles.
5, capítulo 26, diz assim, o dever doméstico. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Amém? Efésios 6, capítulo 1, diz assim, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Portanto, vimos que se os filhos querem ter uma vida de sucesso aqui na terra, se os filhos querem ser prósperos, se os filhos não querem ter obstáculos na vida, é honrar os pais. Isso é a palavra de Deus. Portanto, aquele filho que não honra os seus pais está a atrair problemas na sua vida. Amém? Vejo muitas mulheres e também filhos fazem sacrifício, muito sacrifício. O marido, os filhos, mas desobedecem. Desobedece o marido, desobedece as diretrizes do marido, desobedece a Deus. Então, para que você obedece outras instituições, como por exemplo o chefe no teu trabalho? Há muitas que obedecem o pastor, por exemplo, na sua igreja, mas não obedece o marido. Fazendo isso, você demonstra que você não tem respeito, não tem discernimento pela palavra de Deus. Amém? Vamos ver em 1 Samuel 15, versículo 22. Antes de ler o versículo, vou falar um bocadinho sobre o que esse versículo refere-se. Esse versículo espelha uma situação no qual o rei Saul, Deus tinha-lhe dado uma ordem. Ele ia ir a um combate. Deus lhe disse que Deus ia estar com ele, ia lhe dar a vitória, mas para ele não poupar a ninguém, matar todos, homens, mulheres, crianças, gado, animais, tudo, dizimar tudo. Às vezes quando falamos isso, pessoas que não entendem a palavra de Deus, pessoas que não têm discernimento, eles dizem, como é que Deus é cruel? Deus mata crianças. Claro que Deus não é cruel. Deus, claro que há circunstâncias que Deus manda matar crianças. Ele é que fez as crianças, ele é o único que tem direito de tirar a vida de uma criança. Ele é o único que tem direito de tirar a vida de qualquer pessoa. Portanto, lembra-se que havia tribos que estavam contaminadas. No tempo de Noé, houve uma contaminação no povo de Deus, no ser humano. O ser humano se misturou com outros seres que apareceram na terra. E isso levou à contaminação. Portanto, havia muitas tribos, pela qual eram tribos contaminadas no seu gênero, na sua natureza. E quando a tribo Judá, quando o povo de Deus lutasse contra essas tribos, Deus mandava dizimar a todos. Lembra-se que Deus não somente mandava dizimar tribos, mas também Deus, Ele próprio, Ele, no tempo de Noé, matou todo
ser humano, matou todos os animais e reservou uma família e alguns animais para começar uma nova espécie, sem contaminação. Portanto, o rei Saul foi, venceu, matou todos, exceto o rei e algum gado. Portanto, em 1 Samuel 15, 22, o profeta Samuel diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifícios. Portanto, o rei Saul tinha dito ao profeta Samuel que ele não matou as vacas gordas, as vacas em melhor estado, para levarem holocausto para Deus. Você vê só, é isso que acontece na nossa sociedade, é isso que acontece em muitas famílias. Eles desobedecem à voz do líder para fazer sacrifício, para coisas para agradar o líder. Vamos agradar a Deus, vamos queimar alguns animais, a gordura vai subir no céu como incenso, Deus vai ficar contente. Claro que Deus não fica contente com desobediência. Amém? Portanto, Deus, como eu disse, tem uma maneira de fazer as coisas. O reino de Deus tem uma hierarquia, o reino de Deus tem uma cultura, o reino de Deus tem hábitos e costumes, o reino de Deus tem código de conduta de cada membro dessa sociedade, tem obrigações e temos deveres e temos benefícios. Qual é a consequência da desobediência na sociedade? Portanto, para falar de desobediência, nós temos que falar primeiro de que na família, você que vai casar, você escolhe a tua esposa, você escolhe o teu esposo. Portanto, você que já é cristão, você não pode fazer uma escolha daquele no qual você vai casar, uma escolha insensata. O que é a escolha insensata? É escolher um homem, por exemplo, uma mulher que quer um noivo, uma mulher que quer casar. É escolher um noivo, pela qual ela vai ficar o resto da vida dela com esse homem, de uma maneira insensata, de uma maneira fora dos parâmetros que Deus nos aconselha. Escolher um homem esbelto, um homem que vai escolher uma mulher muito bonita, e ele só se preocupa na beleza da mulher, não se preocupa em outros atributos da mulher, como por exemplo o caráter da mulher, o caráter do homem pela qual você vai casar. É muito importante saber o caráter da pessoa que vai casar contigo, porque ele vai determinar a tua obediência sobre ele. Portanto, você deve obediência a ele. Tudo o que ele te mandar fazer, se não é pecado, então você merece obediência. Você deve essa obediência a ele. Os filhos também devem obedecer o pai e a mãe. Então, é muito importante você olhar pelo caráter deste homem que você vai casar. Se é um homem que tem temor a Deus, se é um homem que não trata a mulher como um instrumento, se é um homem que tem respeito das mulheres, e principalmente de tu como noiva, se é um homem que respeita os seus pais, respeita a sua família, é um homem que respeita os seus líderes, é um homem que anda de uma forma adequada, não é um homem que anda aí despenteado ou com penteados malucos. Portanto, quando falo de homem, também falo de mulher. Você vai escolher uma mulher que obedece aos seus pais, você vai escolher uma mulher que é trabalhadeira, que tem a capacidade
de arrumar a sua própria casa. Você vê isso enquanto ela está na casa dos seus pais, enquanto ela namora contigo, você vai ver o caráter dessa mulher. E uma das formas de tu ver o caráter da mulher ou o caráter do homem é não se envolver com ele sexualmente. Por quê? Porque tu, quando te envolves sexualmente com este homem ou com essa mulher, tu ficas emocionalmente envolvido com ela. Significa que há coisas que tu já não vais ver. Por quê? Porque tu estás embriagado com o carinho dela. O sexo cega. Quando ela te mentir, quando ela te manipular, tu já não vais dar conta, porque tu gostas tanto dela, estás tanto envolvido dele ou dela, e que tu vais por muitas coisas que Deus vai te mostrar no caráter dela, tu não vais dar conta. Deus vai te mostrar, mas tu não vais dar conta. Portanto, é importante que na nação o povo saiba escolher os seus líderes. É importante nós não pormos homens sem caráter a liderar a nação. Homens que não têm respeito pelo povo. É muito importante nós termos líderes que põem o povo em primeiro lugar. Um líder que não trata bem a sua família. Um líder que não respeita a sua mulher. Um líder que é promíscuo. Um líder que é aldrabão. Um líder que tem filhos ilegítimos. Um líder que vê as mulheres como um instrumento. Por que é que nós vamos eleger esse líder para liderar a nação? O que é que ele irá fazer? Ele irá fazer aquilo que ele fazia em casa, vai fazer com a nação. Ele vai se envolver com as ministras, com as secretárias, com as pessoas que trabalham ao seu redor. Ele vai mandar o segurança ir buscar mulheres na rua, ele vai tratar o país como se fosse propriedade sua. Ele não vai ter escrúpulos, ele vai desviar fundos, ele não vai ter temor a Deus, porque ele não tem caráter. Portanto, líderes que andam com menores de idade e ninguém fala nada. Portanto, o que é que esperam nessa sociedade? Que ninguém obedece à palavra de Deus, ninguém tem temor. Deus deixou a sua palavra. A Bíblia é para nós aprendermos a governar, não somente a família, mas também a nação. Sabemos governar as instituições. A Bíblia nos ensina a ter caráter. Portanto, quando não tinha Deus, eu não tinha caráter. Eu tinha várias namoradas. Eu trocava uma mulher boa por uma mulher à toa, só porque é bonita. Aprendi com a palavra de Deus a ser prudente. Aprendi com a palavra de Deus que o caráter da pessoa é muito melhor do que a beleza física, é muito melhor que as qualidades dele profissionais. É muito melhor que o dom. Um dom sem caráter não serve para nada. Somente serve para ser um instrumento de Satanás. Portanto, é isto que nós estamos a viver na nossa nação, no nosso país. Nós estamos a viver um momento que a maior parte das pessoas, a maior parte dos líderes, não obedecem à lei de Deus, não obedecem à Constituição da nação. Eles não obedecem às leis. Portanto, são eles que fazem as leis, mas são eles os que mais violam as leis. Portanto, esta é a consequência da desobediência. Vimos, por exemplo, o pai que não cumpre com o papel no qual Deus lhe pôs na família. Qual é o papel do homem? É providenciar. O papel do homem é corrigir, é disciplinar. Você tem que disciplinar todos. Disciplinar, em primeiro lugar, a si próprio. Você tem que estar preparado para ser pai.
Você tem que saber que você vai assumir agora a liderança de, não somente da tua mulher, de crianças. Você tem que estar disposto a trabalhar e procurar trabalho sempre. Você vai definir o futuro deles. Portanto, para que a tua mulher te submeta, para que os teus filhos se submetam a ti, em primeiro lugar, eles têm que ter uma maneira no qual eles podem sobreviver sem que pôr em causa o seu próprio caráter. Portanto, o homem deve providenciar, deve trabalhar para poder providenciar para a mulher, para os filhos. A mulher deve ajudar o homem a providenciar. A mulher deve ajudar o homem a liderar. A mulher deve submeter-se. A mulher deve encorajar o homem. Portanto, ele tem que ser um exemplo. Uma criança que vai procurar comida na rua, porque na sua casa ele não tem almoço, não tem jantar, principalmente quando é adolescente, se for mulher, ela vai se prostituir. E você, como pai, você não vai ter autoridade de lhe chamar a atenção. É isso que nós estamos a viver na nossa nação. Perdão. Os homens, de uma forma geral, a maior parte dos homens estão desempregados. O homem, quando está desempregado, perde a autoridade em casa. A mulher dificilmente lhe vai obedecer, os filhos também. Portanto, devemos, como nação, como governo, não só o governo, mas também a igreja e as outras instituições da nação devem apoiar a família, devem priorizar os homens a ter emprego, a ter uma maneira de sustentar a sua família, devem priorizar a criança a ter comida. Isto também é função não somente do governo, mas de todas as instituições. Por quê? Por causa das consequências de este pai que não consegue providenciar para seus filhos, esta mãe, eles vão perder a autoridade em casa. Os filhos vão estar na rua. A mulher, principalmente, vai se prostituir e o rapaz vai se treinar, vai se tornar criminal. Ele vai assaltar, ele vai roubar, ele vai matar. Por isso, todos nós somos responsáveis e somos culpados quando uma nação está assim. Por quê? A desobediência total, a desobediência generalizada. Porque nós vimos crianças, vimos líderes pedófilos a usar miúdas, menores de idade, e ninguém diz nada. A igreja não diz nada, as instituições não governamentais não dizem nada, o governo não diz nada, tu não vês políticos a falarem disso. E cada vez a pedofilia, o abuso de menores está a aumentar-se cada vez mais, até parece que já a sociedade aceitou. Portanto, essas são as consequências da desobediência. Está a ver como é que a desobediência tem um papel fundamental na destruição de uma nação, na destruição da família. O homem, quando a sua família não lhe obedece, ele não consegue governar, ele não consegue liderar. Da mesma forma que um presidente ou um ministro ou líderes da nação, se o povo não acata as leis, eles não conseguem governar. Se todo mundo decidir não acatar as leis, o governo nem sequer demora um mês. Portanto, vocês que são pais ou cidadãos de uma nação, vê o estrago que vocês fazem quando não obedecem à lei. Vocês que são mulheres, vê o estrago que vocês fazem quando vocês não se submetem ao vosso esposo, ao vosso marido. Vocês que são filhos, vocês veem como é que é difícil os vossos pais organizarem a vossa casa. Eu vou dar um exemplo simples. Como marido, nós às vezes incutimos leis, regulamentos. Por exemplo, a louça tem que ser lavada antes de dormir, não fica a louça suja. Temos que almoçar às 12h30 ou 13 horas.
devemos todos estar na mesa como família. Não quero na minha casa palavras obscenas. Se vocês não acatarem isso, como é que eu, por exemplo, como homem, como esposo, como líder, vou governar a minha casa? Quando as refeições são feitas a qualquer momento, quando a limpeza da casa é feita a qualquer momento, ninguém te respeita. Como é que tu vais conseguir governar? Parece algo simples, né? Parece algo muito pequeno, mas não. A desobediência é que faz o inimigo governar a tua casa. Quem é o inimigo? Satanás, os seus demônios. Eles entram, eles nos desgovernam. Se tu não tens controle dos recursos, não tens controle do comportamento dos membros da tua família, você não consegue gerir dinheiro. O dinheiro tem tendência de acabar mais rápido. Se a tua esposa não te ajuda, se as outras pessoas que também lideram não te ajudam a liderar a tua família, a ineficiência da família, como a família vai trabalhar, é mais difícil. Não tem eficiência, é uma família ineficiente. Portanto, verificamos que a família é também uma instituição. Conforme a igreja é uma instituição, a família também é. Conforme o Ministério da Justiça é uma instituição, a família também é. Conforme um partido político é uma instituição, a família também é. Portanto, Deus constituiu um sistema hierárquico para que nós, os seres humanos, nós, os filhos de Deus, não tivéssemos confusão. Portanto, devemos encarar essa hierarquia como algo natural, como algo normal. Portanto, não devemos tentar manipular a palavra da Bíblia, porque, entende, em qualquer instituição não há igualdade, há funções, há papéis, portanto, cada um cumpre. E, portanto, o chefe não é igual ao subchefe, o ministro não é igual ao vice-ministro, o presidente também não é igual aos ministros. Portanto, como na igreja, por exemplo, o pastor não é igual ao diácono. Portanto, nós temos papéis diferentes e funções diferentes. Portanto, somos todos seres humanos, somos todos filhos de Deus. Portanto, nós somos todos iguais perante a Deus, nós somos todos iguais como seres espirituais, né? Nós sabemos que, por exemplo, os anjos não têm gênero, yeah? Portanto, somos todos, no espírito somos todos iguais, mas aqui na terra, aqueles que vieram como homens e aqueles que vieram como mulheres, temos papel diferentes. Portanto, nós temos que assumir isso. Nós vemos no gênero animal. Vemos que os animais, eles têm os papéis do gênero bem definidos. Tu não vês a cadela discutir com o cão sobre o papel de cada um. Portanto, nós temos que entender que essa confusão só veio depois da queda. Só veio porque o inimigo põe coisas na cabeça das pessoas e perturba e manipula uns contra outros. Por exemplo, eles manipulam os homens contra mulheres, mulheres contra homens. Portanto, isso é mesmo um papel satânico e que nas últimas décadas, nesses últimos séculos, é mais evidente essa crise. Mas nós, como cristãos, nós não podemos fazer confusão em relação ao gênero, em relação ao papel que cada um tem que jogar no seio da família. Amém? Vai
Yo decreto y declaro, ¡muerto! ¡En nombre de Jesús Cristo! Yo te ordeno, y con nombre de confianza el tesorero que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llenó su alma y el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso le entregó. Que corra y desfluye toda
buscar. Muchos quieren ir al cielo, pero no quieren dejar los placeres de este mundo, el pecado y la Se la hay, pastora. y la